Olá! Essa semana gostaria de compartilhar um Dvar Torá que eu escutei do Rav Mihuel Laskowski sobre a Parashá da semana passada. Na semana passada vimos que Yaakov Avinu, nosso patriarca, ele compra a primogenitura de Esav, ou seja, o direito de ser o mais velho, a Bechorá. Naquela época ainda não tínhamos os Kohanim, os Leviim, que hoje em dia, ou seja, na época que tínhamos o Beit HaMikdash, o templo sagrado, quem fazia o serviço para Hashem eram os Kohanim. Mas antes disso, na época dos nossos patriarcas, os Bechorim, os primogênitos, eram as pessoas que faziam a Avodá, o serviço para Hashem. Yaakov Avinu, ele compra a primogenitura de Esav. E diz Rashi, os comentaristas da Torá, porque ele fez isso? Porque não era raui, não era adequado que um rachá, que um perverso, fizesse esse serviço. Nossos Rahamim, nossos sábios perguntam, espera lá, por que está escrito, porque Rashi diz que ele viu que não era adequado que um perverso fizesse esse serviço? Diz que ele quer fazer. Se eu quero comprar é porque eu tenho vontade de fazer, não porque ele é ruim, é porque eu quero mais do que ele. Na verdade, obviamente que Yaakov Avinu, ele sim queria fazer isso, ele sim queria fazer avodá, fazer todo o serviço a Hashem, se aproximar a Hashem. Porém, ele viu que se Esav, o seu irmão, que era um perverso, fizesse avodá, seria um Hilul Hashem. Ou seja, o contrário de santificar o nome de Hashem no mundo. Ele iria desecrar o nome de Hashem no mundo. Seria uma coisa muito feia para o nome de Hashem. E a gente vê aqui também uma pergunta muito interessante. Esav, ele na hora vendeu facilmente a primogenitura. E a pergunta aqui é, será que ele sabia o valor que a primogenitura tinha? Ou será que ele não sabia direito? Vamos lá. Quando Yitzhak Avinu, nosso patriarca, ele estava chegando já ao fim da sua vida, ele fala para Esav, vai me caça uma comida para eu comer, me satisfazer, e eu vou te dar uma bênção. Esav sai, Yaakov Avinu entra, ele pega a brachá de Yitzhak no lugar de Esav, e quando Yaakov Avinu sai, entra Esav. Esav entra e fala, meu pai, trouxe aqui sua comida, come e me dá a brachá, me dá essa bênção que eu quero. Yitzhak fala, mas quem acabou de sair? Eu já dei a brachá para essa pessoa. Aí Esav dá um grito grande, alto e amargo. Ele diz, de novo, eu fui enganado por Yaakov. Não só que ele roubou, entre aspas, não roubou, ele comprou a minha primogenitura, e agora ele também pegou minha brachá. Ou seja, se você vendeu antes, você não deu valor, então o que você está reclamando agora? Ou seja, ele sim sabia o valor da primogenitura. Então o que isso quer dizer que na hora ele vendeu e agora ele se arrependeu? Ah, agora de repente tem valor? Os nossos sábios explicam que um dos motivos que Hashem não gosta desse comportamento de Esav, reinado de Edom hoje em dia, é o orgulho. O que ele fez na hora que ele vendeu a primogenitura? Ele pegou, ele estava no campo, estava com fome, ele tinha feito muitas averot, ele tinha feito coisas não boas naquele dia, ele voltou, estava muito cansado. Então vamos tentar dar um pouco de julgar para o bem ele e falar que tudo bem, ele estava cansado, com muita fome, e quando a pessoa está com muita fome ele não consegue raciocinar. Ele viu o irmão dele cozinhando e falou, então me dá um pouco desse avermelhado aí, eu vou comer. Tudo bem, a pessoa está com fome, ele come. Só que quando ele come, aí ele já consegue raciocinar melhor, já está tranquilo, mais calmo. O que ele deveria ter falado nesse momento? Opa, pera lá. Eu vendi a minha primogenitura por um prato de lentilhas? Acho que está alguma coisa errada. O negócio não estava certo, eu estava com fome, eu não estava raciocinando, vamos renegociar isso daqui. Mas o que ele fez? Depois de comer, está escrito no outro versículo, ele foi e desprezou. Ah, tipo, não vale nada. Por que eu preciso da primogenitura? No final eu vou morrer mesmo. Não tem nenhum objetivo isso daqui. Só que por trás disso, os nossos Rahamim falam que esse comportamento de Esav é orgulho, gavá. Ele sim sabia o que valia, porém, ele não quis dar o braço a torcer. Muitas vezes encontramos pessoas que fazem péssimos negócios, péssimas escolhas, em vez de se arrependerem e falar uau, e se tocarem e falar putz, errei,
vou corrigir, vou arrumar meu caminho, vamos consertar isso daqui, vamos voltar para trás, vamos fazer o que é certo. Falou, não. A pessoa começa a se convencer que os atos dela foram as coisas mais corretas que ela fez. Que o negócio que ela fez foi o melhor negócio do mundo. Falou, olha, consegui um belo prato de lentilhas por uma coisa que não valia nada, uma primogenitura. Ele sabia que ele estava errado, mas ele não queria dar o braço a torcer. Ele não queria reconhecer o erro dele. E a gavá é uma das coisas mais odiadas por Hashem. É muito comum, todos nós erramos. A gente tenta sempre seguir o caminho correto. Porém, quando a gente erra, a gente tem que ter a humildade de reconhecer os nossos erros. E só um parênteses também, que o comportamento de Esav, quando ele falou, me dá um pouco desse avermelhado, isso representa como ele via as coisas, ou seja, o meio que ele vivia influenciava ele. A Torá nos conta que Esav era um homem do campo. Ele vivia no campo, com os animais, e todo esse ambiente influenciava ele. Já Yaakov, o irmão dele, vivia nas tendas, era um ishtam, ingênuo, mas não ingênuo de bobo, ele era uma pessoa sem malícia, uma pessoa pura, sem malandragem. Ele é muito inteligente, mas sem malícia. Então, quando Esav ele chegou para vender a primogenitura, ele viu um prato de lentilhas vermelho, e falou, me dá um pouco desse avermelhado. Então ele nem viu o que era uma coisa superficial. É uma pessoa que só olha a parte de fora, ele não consegue ver o que está dentro. Então, além de ter o orgulho de não reconhecer o erro, é uma pessoa superficial. A gente tem que ter cuidado hoje em dia, que a gente está rodeado de pessoas, às vezes, que tem esse tipo de comportamento que não é o que Hashem espera. Não sermos pessoas superficiais e não sermos pessoas orgulhosas. Bezrat Hashem, que possamos consertar nossas midot, nossas características pessoais e assim nos aproximarmos mais de Hashem e sermos pessoas melhores. Tudo de bom, Shabbat Shalom.